Chega o fim de ano e, com ele, as promessas de fazer diferente no ano que segue. É muito mais fácil deixar de lado promessas mirabolantes e colocar em prática novos hábitos no dia a dia. Dia 11, Segunda semana clame. do nosso tema, mude outros hábitos. Ano passado, mais ou menos nesse período do ano, nós fizemos uma série chamada Mude um Hábito, sugerindo algumas mudanças que você poderia experimentar, alguns hábitos que você poderia transformar na sua vida. E agora nós trazemos essa série na versão 2018, sugerindo a mudança de 3 hábitos, que na verdade tem um jogo de palavras que vão afunilando. Primeiramente, não reclame. Em segundo lugar, clame. E na próxima semana será ame. Então nessas 3 semanas nós estamos falando sobre isso. E hoje então temos o nosso segundo tema sobre mudar o hábito, adquirir o hábito de clamar. E para começar eu queria voltar novamente a uma definição sobre o que é hábito então. O que significa hábito? Hábito é uma ação que se repete com frequência e regularidade. Uma das coisas que caracteriza o que significa hábito é uma ação que frequentemente e regularmente faz parte da nossa vida. Uma segunda coisa sobre hábito é que além de uma ação, é um comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Ou seja, além de ação, é também uma forma de se comportar que nós aprendemos e tornamos ela repetida em nossa vida, o que caracteriza, o que forma um hábito. Uma terceira definição é, além de ação e comportamento, é uma maneira de se comportar, modo regular e usual de ser, de sentir ou de realizar algo. Hábitos acabam se tornando e formando a maneira que nós somos. Aquilo que nós somos tem a ver com os hábitos que nós temos. Então o hábito, além de ser uma ação e comportamento, também vai caracterizando quem somos. Nós somos um conjunto de hábitos. O nosso dia a dia, a nossa rotina, o nosso ser, o nosso viver tem a ver com os nossos hábitos. E uma quarta coisa é que hábito é uma prática repetida que se torna conhecimento ou experiência. Hábito também, além de ser algo que é uma ação, um comportamento, o modo que nós somos, é uma prática que na repetição vai se tornando um conhecimento ou uma experiência. Algumas coisas que você já tem o hábito de fazer na sua profissão, na sua maneira de ser, são coisas que de tanto que você praticou, de tanto que você repetiu, se tornou já um hábito que é normal, que é comum e que agora faz parte de quem você é. Então isso tem a ver com hábitos. E pensando sobre hábitos, eu volto num livro que o William citou ano passado, chamado O Poder do Hábito, com 2 frases que me chamaram a atenção. A primeira é uma conclusão do cientista sobre o efeito do hábito no nosso cérebro. E diz assim: os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar quase qualquer rotina num hábito, pois os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. A ciência chega à conclusão que o hábito é um desejo do nosso cérebro, porque o hábito é uma zona de conforto. E quando de fato o nosso cérebro desenvolve um hábito, é muito difícil, ou quem sabe é uma área que o cérebro não gosta que seja mexida, porque quando ele mantém os mesmos hábitos, ele poupa esforço. Ele poupa esforço e não precisa lutar para mudar algumas coisas, não precisa forçar o cérebro para isso. Você provavelmente já teve a experiência de mudar alguns hábitos na sua vida. E como é difícil mudar hábitos. Como se torna uma tarefa difícil mudar hábitos muito pequenos, porque não é fácil tornar isso regular. Normalmente nós esquecemos, temos uma dificuldade tremenda em adaptá-los para o nosso dia a dia. Hábitos são difíceis, porque de fato é uma luta do nosso cérebro que ele não quer novos hábitos. Assim como hábitos ruins são muito difíceis de serem parados de praticar. Não coisas novas que você faz, mas aquilo que você já faz se torna muito difícil deixar de fazer. E a gente até usa às vezes a frase: é força do hábito. Porque de fato
A repetição, o hábito, é algo que deixa o nosso cérebro confortável. Então, quando nós propomos mudar de hábitos, nós não estamos falando de tarefas fáceis. Quando a mensagem nos diz mude hábitos, não é uma coisa que naturalmente sai da nossa vida. São coisas que nos desafiam. Mas aqui vem uma segunda palavra desse livro que é importante quando pensamos nos hábitos, que diz assim: transformar um hábito não é necessariamente fácil nem rápido. Nem sempre é simples, mas é possível. Muitos vão concordar de experiências que já tiveram na vida. Alguns hábitos não mudaram do dia para a noite. Alguns hábitos não foram fáceis de serem transformados, foram complicados. Mas nós podemos ter a certeza, é possível transformar hábitos. É possível. E agora essa mensagem vem antes das promessas de fim de ano, para quem sabe te colocar um desafio de pensar se esse não é um hábito que você deve colocar como prioridade na sua agenda. O hábito de clamar, o hábito de orar. E para a leitura bíblica, a mensagem dessa noite tem a leitura do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 3 até o 14. Daniel, capítulo 6, versículo 3 a 14, que nós vamos ver como esse hábito era importante na vida de Daniel. Como esse hábito fazia diferença e como é um incentivo para que também a oração se torne um hábito na nossa vida. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Até aqui. O texto que eu leio nos coloca no contexto de Daniel. Daniel, um profeta muito conhecido, que desde a sua juventude tinha uma integridade ímpar, que tinha uma dedicação ímpar em ser fiel a Deus e honrar a Deus com tudo que fazia, da maneira que vivia,
E aqui conta um episódio que ele foi colocado entre um dos principais líderes e pelas suas características, aqueles que disputavam o mesmo cargo que ele começaram a perceber: não vamos encontrar nada para acusar Daniel. Procuramos, investigamos, tentamos de tudo para em alguma área da vida de Daniel acusá-lo, e a conclusão é: não tem nada que é possível fazer com que Daniel perca a sua força, perca a sua capacidade, perca o seu direito de conquistar essa vaga tão importante que todos nós queremos. Até que eles chegam à seguinte conclusão: existiu uma maneira da gente conseguir derrubar Daniel. É se mexer com a lei do Deus dele. Aqui ele estava no tempo do exílio babilônico e de fato não eram, ali diante dele tinham outros jovens, outros líderes que não serviam ao Deus de Israel, e eles percebem que a única maneira que eles teriam de acusar Daniel é se olhassem e tentassem fazer alguma coisa da qual Daniel tivesse que escolher entre Deus e a ordem do rei, que eles sabiam que Daniel optaria por Deus. E assim foi o texto, que armaram então uma cilada dizendo que durante 30 dias ninguém poderia orar para ninguém, a não ser para o próprio rei, para o rei Dário. O rei foi contagiado, então foi convencido a escrever esse decreto, e diz que quando Daniel recebeu o decreto dizendo assim: tem uma coisa que não pode fazer agora, você não pode orar para ninguém. A Bíblia diz que Daniel recebeu o decreto e fez o que costumava fazer. Se ajoelhou e foi orar. Era hábito, era costume na vida de Daniel. Fazia parte da sua vida e daqueles que o conheciam já sabiam: Daniel é alguém que 3 vezes por dia dobra o joelho e ora. Quando nós olhamos para tudo que Daniel é, para tudo que Daniel simboliza, para tudo que a Bíblia fala sobre Daniel, nós começamos a perceber que para ele ser quem ele era, o hábito de orar era inegociável na sua vida. E isso foi tão profundo na vida de Daniel, que inclusive o colocou em risco de vida, que ele foi então um dos escolhidos por descumprir a ordem de ser jogado na cova dos leões. O rei tentou de todas as maneiras ainda livrá-lo, e a história segue, diz que ele não foi livrado pelo rei da cova dos leões, mas que Deus o protegeu lá. É a famosa história de Daniel na cova dos leões. Mas essa história nos deixa uma lição muito importante, de que de fato Daniel, diante de toda a grandeza que o poder lhe oferecia, de toda a riqueza que estava diante dele, de todo o conhecimento que ele tinha, na sua intelectualidade, na sua riqueza, no seu poder e no seu cargo, ele tinha uma noção exata de que tinha algo que era maior que tudo isso, que era buscar a Deus diariamente. Tinha um hábito que era muito mais do que decorar todas as leis, do que aprender toda a ciência babilônica, do que disputar por cargos, do que ser fiel no que fazia, do que ser um bom funcionário, que era ser alguém que buscava a Deus. E Daniel não abria mão disso. A oração era um hábito da sua vida. E que hábito que nos impulsiona a refletir sobre esse hábito para todos nós, o quanto ele é importante. E falando um pouco sobre a oração e da importância da oração, eu quero trazer alguns dados para vocês. O primeiro é de um doutor chamado Don Colbert. Esse doutor, ele chegou a uma conclusão lógica, a partir de alguns estudos sobre a importância da oração. Ele diz o seguinte: um estudo da Universidade de Rochester descobriu que 85% das pessoas que lidam com uma doença grave buscam ajuda na oração. O que ele primeiramente já traz nessa pesquisa é que pessoas, quando estão diante da enfermidade, uma coisa que elas desejam muito é que alguém ore por elas. Quando elas estão no seu limite, quando de fato elas só querem o que é importante, o que é essencial e o que é vital, elas desejam muito e elas buscam ajuda na oração. E ele fala mais, ele diz: isso mostra que a oração não é apenas um fenômeno cultural, mas um aspecto fundamental da experiência humana. Ele chega a essa conclusão: ora,
Se na hora da fragilidade, se na hora que as pessoas passam pelas experiências mais difíceis, onde nós abrimos mãos de futilidades e focamos no que é principal, 85% delas se agarram e buscam a oração, isso nos ensina algo, que a oração ela não é simplesmente um costume de quem vai à igreja, ou algo que nós aprendemos culturalmente de que é importante fazê-lo, mas faz parte da nossa experiência como seres humanos, que é algo que dentro de nós em algum momento aparece como uma necessidade. No Alfa nós costumamos trazer, e na sequência do Alfa, muitos aqui já fizeram o curso Alfa, nós temos as lições sobre leitura da Bíblia e oração em sequência. E nós falamos que são as duas necessidades vitais para o nosso físico, para a nossa matéria, é a Bíblia como alimento e a oração como respiração. E de fato, a diferença entre a nossa natureza, a nossa humanidade e a nossa espiritualidade é que a ausência de alimento, a ausência de respiração, nos leva a um profundo desespero, e assim que nós temos acesso ao alimento, o que tornamos a respirar, isso nós queremos agarrar com todas as forças. Na vida espiritual, a ausência de leitura da Bíblia, ou a ausência da oração, que seria a respiração, ela gera uma necessidade tremenda para todos nós. A diferença é que para se tornar um hábito é difícil, e nem sempre nós conseguimos colocar em prática. Mas a importância da oração, ela deve ser vital para a nossa vida. Eu trago mais alguns dados para nos ajudar a compreender o que essa mensagem nos mostra e nos diz sobre a importância da oração. Dr. Harold Koenig diz o seguinte: a oração pode impedir que as pessoas adoeçam, e quando adoecem, a oração pode acelerar o seu processo de cura. A pesquisa dele chega à conclusão que muitas pessoas, pela prática constante da oração, adoecem menos. E que muitas pessoas, pela prática constante da oração, quando estão doentes, obtêm a cura de uma maneira mais rápida. A cura chega na sua vida e muitos casos tem a ver com o poder da oração. Eu creio que se fôssemos conversar entre nós, você vai lembrar de situações específicas que orou por pessoas ou que alguém orou por você e você experimentou o poder da oração. E viu que a oração de fato é poderosa, que de fato é algo que Deus nos oferece, que é capaz de mudar uma vida. Tem um outro instituto chamado Newsmax Health, que faz a seguinte conclusão sobre o poder da oração. Os pesquisadores descobriram que orar todos os dias, durante um mesmo período, pode ajudar a prevenir doenças como a perda de memória, a demência e o mal de Alzheimer. Fora esses, os médicos conseguiram perceber 47 benefícios que foram comprovados cientificamente. E o texto segue: os mais destacados são que a oração pode diminuir a dor, diminuir o risco de morte por ataque cardíaco, diminuir o derrame cerebral, diminuir a ansiedade e a depressão. Fora isso, ficou provado que orar melhora o sistema imunológico e outros sistemas. As pesquisas conseguiram chegar a essa conclusão. Que poder tem a oração? Pessoas que têm a prática, que têm o costume de orar, adoecem menos. Seu cérebro funciona melhor. Estão mais livres. É óbvio que também pessoas que oram têm ansiedade, têm depressão, têm doenças. Mas estão mais distantes quando a oração é uma prática da sua vida. Tem mais alívio. Consegue lidar melhor com as ansiedades da vida. Consegue lidar melhor com as tristezas da alma. A oração na vida de alguém tem um poder transformador. Ainda hoje de manhã, no culto, nós conversávamos de tantas notícias essa semana, inclusive na nossa cidade, de tragédias, de pessoas que sofreram com a tristeza, do caos que é a vida humana. E no nosso bate-papo, estava eu, o pastor William, conversando, a gente estava falando ainda em meio a todo o caos que diariamente acompanha a nossa vida, que nos sufoca. A oração sempre é aquele sopro de alívio que Deus nos permite ter. A oração vem como um refúgio.
em meio a tudo aquilo que está ao nosso redor, em meio a tudo aquilo que traz o caos, em meio a tudo aquilo que bagunça, a oração vem como esse poder de Deus, como essa possibilidade de um hábito transformador para mim e para a tua vida. Pensando sobre o poder da oração e sobre a oração, agora eu queria refletir com vocês a partir do seguinte: isso foi entendido, é importante orar, mas o que de fato é a oração? E eu queria mostrar a imagem de um filme. Quem já viu esse filme? Como se fosse a primeira vez, levanta a mão aí. O filme Como se fosse a primeira vez é um filme que conta, eu não lembro o nome dos personagens agora, fugiu, mas Adam Sandler, ele se apaixona por essa jovem, encontra ela numa lanchonete, e se apaixona por ela, ela também se apaixona por ele, naquela dimensão lá de alegria, fica todo empolgado, diz até amanhã, e quando no outro dia ele encontra ela novamente, ela nem olha para ele, não reconhece. Ele então começa a conversar com um e com outro e descobre que na verdade ela não reconhece porque ela sofreu um acidente há alguns anos atrás, e aquele acidente bloqueou o dia dela, e a cada dia que ela acorda, ela volta no mesmo dia do acidente. Então ela não lembra de nada a partir daquele dia. E o que acontece é que ele precisa, a cada dia, conquistar a jovem novamente. E por isso que o nome do filme é Como se fosse a primeira vez. A cada manhã ele acorda disposto a fazer com que de alguma maneira ela entenda que ele o ama, e que assim ela passe a amá-lo também. Que mesmo que ela lembre que ela ama, ela facilmente esquece disso. Essa história desse filme tem muito a ver da forma que nós nos relacionamos com Deus. Não é nós que todos os dias tentamos conquistar o amor de Deus, mas somos nós que todos os dias esquecemos dele. Somos nós que todos os dias esquecemos tão facilmente de orar, de buscá-lo, de agradecer, de estar na presença de Deus. E Deus parece que todo dia, quando nós acordamos, tem que fazer como se fosse a primeira vez, para nos contagiar de novo e escancarar para mim e para você que Ele me ama e que Ele te ama. A Bíblia testemunha isso quando Lamentações de Jeremias diz que a misericórdia de Deus é a causa pela qual nós não somos consumidos, e ela se renova a cada manhã. A cada dia que você acorda, Deus já está movendo o mundo para que você entenda que Ele te ama. E para que você não esqueça desse amor. Para que você reaja a esse amor. Para que você corresponda a esse amor. Deus nos convida para ter o hábito de orar. Para fazer da oração algo importante e constante em nossa vida. Tem um livro muito especial sobre oração, que é o livro de Hallesby, chamado Oração, o Segredo de Abrir o Coração. E ele explica então o que é a oração da seguinte maneira: orar é deixar Jesus entrar em nossos corações. Isso nos mostra, em primeiro lugar, que não é a nossa oração que move Jesus, é Jesus que nos move na direção da oração. Ele bate, faz conhecido o seu desejo de estar conosco. Nossas orações são sempre resultado de Jesus ter batido a porta do nosso coração. O que ele ensina sobre a dinâmica da oração é que, na verdade, a oração não é o nosso esforço de encontrar Deus, mas é a nossa permissão para que Deus entre. Ele usa como base no seu livro um texto muito conhecido, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que é uma palavra, uma profecia que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me deixar entrar, se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele usa isso dizendo, Apocalipse foi uma carta escrita para a igreja, foi uma carta escrita para aqueles que conhecem a Deus, mas que deixam Deus do lado de fora. No Alfa nós também falamos sobre isso, que tem um quadro muito famoso sobre esse versículo, que é um quadro que mostra uma imagem de uma porta e Jesus batendo naquela porta. E a curiosidade é que aquela porta não tem maçaneta, e alguém foi criticar o pintor dizendo: o desenho é perfeito, só faltou maçaneta, não tem como abrir a porta.
e o pintor disse o seguinte: aí que está a perfeição do desenho, porque na porta que Jesus bate, só dá para abrir pelo lado de dentro. Ele não arromba a porta de ninguém. Jesus está batendo a toda hora com seu amor, como se fosse a primeira vez, tentando fazer com que eu e você entendamos essa mensagem que Ele nos ama. E quando nós oramos, na verdade, nada mais nós fazemos do que simplesmente deixar Jesus entrar nesse caos, nessa bagunça, nessa angústia que muitas vezes é o nosso coração. Não é nós que vamos mover Jesus com as nossas palavras, é Jesus que já se moveu até nós. Está ansioso para que você se abra diante dele. Uma coisa muito importante para nós entendermos é isso: é Jesus que quer vir até você. Quantas vezes nós não entendemos oração como a minha performance, a minha capacidade de falar bem, e muitas vezes entendemos a nossa oração de pensar: puxa, eu não estou sentindo, eu não estou com vontade de orar, eu nem sei se eu posso, se eu mereço, então talvez a minha oração não está se encontrando com Jesus, não passa do teto. A oração não tem a ver com o que eu e você fazemos, tem a ver com aquilo que Jesus faz quando nós dizemos: estou aqui, Senhor. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém. Não sabemos, faltam palavras. Mas que o Espírito de Deus intercede por nós. Ou seja, quando você abre o seu coração e diz: entra, Jesus, eu só estou na tua presença, eu não sei o que falar, eu não sei se eu sei falar, eu só quero pedir para o Senhor entrar. Isso deve transformar a nossa vida de oração. Olhar por essa ótica de dizer: orar é deixar Jesus entrar e não correr atrás dele, que ele já está aqui, ele corre atrás de mim o tempo inteiro, ele quer um encontro comigo a cada momento. Orar é simplesmente abrir a porta e dizer: vem, Jesus, vem. Nesse mesmo livro ele fala uma outra frase explicando sobre quando Jesus diz que ele vai entrar e cear. Ele diz assim: em linguagem bíblica, a ceia é um símbolo de comunhão alegre e íntima. Isso proporciona um novo olhar sobre a natureza da oração, nos mostrando que Deus criou a oração como um meio de ter comunhão alegre e íntima com a humanidade. Oração é isso. É um meio que Deus criou para que a humanidade experimente a alegria da sua presença. É o meio que Deus criou para que a humanidade experimente o prazer de se relacionar com Deus. E quando nós abrimos a porta, nós podemos experimentar isso. Oração é se abrir para experimentar a alegria que Deus nos dá. Quem de nós já não passou pela experiência de que alguém pediu para orar e você ficou inseguro com o que ia falar, com a maneira que ia se comportar? Eu imagino que para alguns seria uma tremenda angústia se eu falasse: você pode vir aqui à frente e orar agora? Muitos iam dizer: eu não sei fazer isso, eu não sei direito como vocês falam. Porque a gente entende que o jeito certo de orar tem a ver com as palavras que nós pronunciamos, enquanto que orar é você simplesmente abrir seu coração e falar com Jesus dessa intimidade com Ele. Isso não tem a ver com a tua performance ou com a capacidade de palavras bonitas. Quem sabe o culto até atrapalha um pouco isso, porque daí você vê alguém do louvor orando, um pastor orando, e você pensa: eu não vou orar assim, sem ter vergonha lá na frente, sem ter essa desenvoltura, quem sabe. Não. Isso é uma maneira que nós oramos em público, mas a oração tem a ver com esse teu encontro com Deus. E que Deus está ansioso para que cada um daqueles que Ele ama experimente que a oração é um meio criado por Deus para que você encontre alegria e intimidade com Ele. Uma outra frase ainda do livro: orar não envolve coisa alguma além de deixar Jesus ter acesso às nossas necessidades. Orar é dar a Jesus a permissão para empregar o seu poder, para aliviar a nossa aflição. Orar é deixar Jesus ser glorificado no meio das nossas necessidades. A oração é a permissão para Jesus cuidar de você. A oração é no momento que você para de lutar, com a chave trancada
e você entrega a chave para Jesus e diz: cuida, Jesus, cuida de mim. Tem uma história, um conto, que na verdade não é uma história, que o pastor Alcides Yukish usa no livro Amor Sem Fronteiras, que ele conta que havia uma menininha que ela tinha a prática de orar, que era uma criança que tinha a prática de orar, e que alguém perguntou para aquela criança: e como você faz quando vem a tentação? Quando a tristeza tenta entrar na sua vida, quando o mal tenta entrar na sua vida, quando essas coisas, a incredulidade tenta entrar na sua vida, quando o diabo bate na porta trazendo a tentação, como você faz? E a menininha respondeu assim: quando o diabo bate na porta, eu peço para Jesus, que é o dono de casa, abrir para mim. E quando ele abre, o diabo sempre vai embora. É uma história simples, pequena, mas que quem sabe nos leva para essa dimensão. Orar é entregar a casa para Jesus. Orar é parar de lutar com essa bagunça, é parar de lutar com esse caos e simplesmente permitir que Jesus coloque a tua vida em ordem. Depois de ouvir tudo isso sobre a oração, concluo com uma frase ainda do Dr. Don Colbert. Que sejam 30 segundos de oração, reconhecendo o amor de Deus e dando graças por todas as bênçãos em sua vida. Isso pode ter um efeito poderoso sobre o seu corpo, sua mente e o seu espírito. Então, o que você acha? Se sente inspirado para revigorar o hábito da oração em sua vida? Mude outro hábito. E o que você acha de colocar a oração como um hábito que você deseja ter, para experimentar Deus transformar totalmente a tua vida? A oração é o poder de Deus, acessível, de um Deus que está batendo agora mesmo e dizendo: para de lutar, deixa eu entrar. Antes da oração final, nós queremos ouvir uma música que fala sobre a oração, que nos diz sobre falar com Deus. E com essa música eu quero que você faça dela também mais um momento em que você está ouvindo Jesus bater a porta dizendo: eu quero entrar.